amores! Vocês viram a coisa mais fofa do mundo que eu vou ensinar para vocês hoje? Esse aqui vai ser o enfeite de porta aqui de casa desse ano. Eu espero que vocês gostem de fazer ele aqui comigo. Eu usei nele tricoline e feltro. Aqui o sanduíche, a estrutura dele é feita com papelão e manta acrílica. Ele não é difícil de fazer, não. Ele dá um pouquinho de trabalho, mas é bem fácil de fazer, vocês vão ver. E eu queria avisar vocês que segunda, no máximo terça, lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, começa a me seguir por lá, é o Menina Arteira by Eli. Eu vou lançar a pré-venda da minha nova apostila digital, é a nossa última apostila digital de Natal desse ano. Então aproveitem para dar uma olhada e ver se vocês gostam do que é. Quem me acompanha lá no Instagram e costuma ler as postagens já vai saber o que é essa apostila. Mas se você ainda não sabe e quer saber, começa a me acompanhar por lá. E depois eu lançar lá no Instagram, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então provavelmente se você estiver assistindo esse vídeo depois de terça-feira, o link já vai estar aqui embaixo caso você queira adquirir a minha nova apostila. Combinado? Então, meus amores, vamos começar essa coisa mais linda do mundo? Depois da vinheta! Então, meus amores, eu vou iniciar passando para vocês as medidas para que a gente possa fazer a base do nosso enfeite para a porta. Então, aqui para a parte da frente, eu vou utilizar tricoline, mas vocês podem também utilizar feltro. O importante é que essa parte maior, vocês escolham uma tonalidade um pouco mais escura, e essa parte da frente seja uma tonalidade ou uma estampa clarinha, neutra, para que possa dar bastante destaque para nossa aplicação. Então, o retângulo maior, eu vou precisar dele na medida de 40 centímetros por 29. E o retângulo menor, eu vou precisar no tamanho de 34 por 23. Na parte de trás, eu vou utilizar o feltro creme. Então, eu vou utilizar o mesmo tamanho do retângulo de tricoline maior, que é 40 por 29. E para o recheio, eu vou usar manta acrílica e papelão. Como eu sempre falo para vocês, tanto manta acrílica quanto papelão, você sempre corte um pouquinho menor que o tamanho do molde, para que ele não fique vazando para fora. Então, eu vou precisar do tamanho de 39 por 28, duas vezes na manta acrílica, e 39 por 28, uma vez no papelão. Aqui eu tô utilizando o papel craft, aquele mais grossinho, que eu uso para fazer as minhas embalagens. Aqui, amores, para começar, eu vou pegar o retângulo de tricoline maior, vou colocar sobre uma das partes da manta acrílica. Deixa eu virar aqui para vocês, olha só. Percebam que a manta acrílica, ela é um pouquinho menor que o retângulo de baixo, tá bom? Agora, eu vou lá pro ferro e vou passar o ferro quente por cima para grudar o tricoline na manta acrílica. Prontinho, amores, eu já passei ferro, então o tricoline ele já tá grudadinho aqui na manta acrílica e eu vou deixar essa parte reservadinha e agora a gente vai fazer a aplicação. Então, amores, agora vamos para a parte divertida do molde, todas as partezinhas que vão compor o nosso Papai Noel. Lembrando que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o post com a lista de materiais e os moldes. E se você ainda não sabe acessar, olha só como é fácil. É só descer aqui na descrição do vídeo, clicar ali em mostrar mais, vai estar em maiúsculo, link para o post com a lista de materiais e molde. Você clica no link, vai abrir o post e no post logo ali abaixo das imagens da peça que eu vou ensinar, aparece então a opção do molde. É só você clicar e ele vai abrir um arquivo em PDF em tamanho natural para que você possa imprimir e fazer a sua peça. Muito fácil, né? Então, aqui eu vou ter partes que a gente vai passar direto pro feltro ou pro soft, como é o caso dessas três partes. E aqui nós vamos ter partes que primeiro a gente vai passar pro papel termocolante e depois pro tricoline ou para o feltro. Se você ainda não sabe trabalhar com termocolante, eu vou deixar o link aqui para que você possa aprender. Então, as partes que eu risquei e recortei no soft. Essa parte que é o punho do casaco do Papai Noel, duas vezes. Eu risquei e recortei no soft, mas aqui vocês podem fazer no feltro ou até mesmo no tricoline. E essa parte aqui, que é o pompom do gorro, uma vez eu também fiz no soft. Esse círculo pequeno, que vai ser a boquinha e o narizinho, vocês vão riscar 3 vezes no feltro rosa. O bigode, 2 vezes no feltro branco. As mãos, 2 vezes no feltro creme.
e o rosto uma vez no feltro creme. Agora, as partes que a gente vai passar primeiro pro termocolante. Então, eu tenho esse detalhe do gorro. Vou passar uma vez para essa tonalidade de verde. Aqui, vocês usem as estampas ou cores que vocês quiserem. E todas essas partes vocês podem passar pro feltro também, em vez do tricoline, tá bom? Aqui, eu tenho o gorro. Uma vez, eu fiz nessa estampa poá vermelha com dourado. Aqui, eu tenho a barba. Uma vez, nessa estampa branca. E aqui, eu tenho a parte do casaco. Uma vez, nessa estampa vermelha, beleza? Todas essas partes eu passei pro termocolante, depois eu passei pro tricoline e já tirei a película do termocolante, olha só, tá prontinho para aplicar. Agora, eu tenho os detalhes menores, que também eu passei primeiro pro termocolante e depois pro tricoline ou feltro. Então, a sobrancelha, eu passei 2 vezes para a mesma estampa da barba. O coração, eu fiz 2 vezes nessa estampa cor-de-rosa, que tem um coração no centro, olha só que amorzinho, e uma vez nesse xadrez vermelho. Essas duas eu vou utilizar para esse detalhe do gorro, e essa aqui eu vou utilizar para o pompom do gorro. Eu tenho a estrelinha também, que eu vou utilizar aqui para o detalhe do gorro. Então, eu fiz uma vez nessa estampa natalina dourada, e aí eu tenho todas as letrinhas que formam o Feliz Natal. As letras, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem riscar no termocolante, porque no molde ela vai estar assim, mas quando vocês forem riscar no termocolante, vocês têm que fazer ela ao contrário, para no momento que vocês forem passar no feltro, ela fique certinha virada para cá, tá? Tem letras que não interferem a posição, mas tem outras que interferem. Por exemplo, o F, se você passar para o termocolante assim, ele vai ficar torto quando você for passar para o feltro. Já o A não importa. De um lado ou de outro é a mesma coisa, o T também não importa, o I não importa, o L já importa. Então, vocês têm que riscar ele assim, beleza? Então, vocês vão riscar e recortar cada uma das letrinhas que compõem Feliz Natal, primeiro no termocolante e depois no feltro vermelho. Outra dica, para tirar essas partes aqui de dentro, eu utilizo o estilete. Então, eu viro aqui, ele vai estar com aquela película, né, do termocolante com a marcação desse triângulo do meio, eu passo o estilete ali marcando, e mesmo que ele não corte o feltro de baixo, fica uma marcação que eu consigo vir com a tesourinha pequena e recortar. É bem simples. Então, aqui, pessoal, eu tenho um retângulo menor, naquela cor mais neutra, e é nesse retângulo que a gente vai fazer a aplicação. Então, para iniciar, a gente vai pegar essa parte maior, que é a roupa do Papai Noel, e a gente vai deixar bem no centro, beleza? Agora, eu vou pegar a barba. Todas essas partes, a gente primeiro passou pro termocolante. Eu já tirei a película, tá prontinha para aplicação. Vou posicionar a barba aqui no centro. Olha só, deixando um espacinho aqui da borda. Agora, eu venho com o rosto, lembrando que esse rostinho a gente recortou direto no feltro, mas se você quiser também, pode passar primeiro pro termocolante. Aí, eu vou ter aqui o gorro, tá bem centralizadinho, e por cima do gorro vai esse detalhe. Aí, aqui vocês vão ajeitar o gorro para que fique as pontinhas dele debaixo desse detalhe aqui, beleza? Aqui, enquanto vocês estiverem montando, dá até para colocar o bigode aqui, para vocês verem a posição do gorro aqui, se vai ficar legal, se tá certinho. Então, aqui tá certinho, vou tirar. E aqui também, muito importante, a gente colocar logo aqui abaixo de cada manguinha, a mão. Uma mão de cada lado, dessa forma. Então, agora, eu vou colocar um paninho por cima e passar o ferro bem quente para grudar todas essas partes. E as partes com feltro, que é o rostinho e as mãozinhas, elas vão ficar presas pelo termocolante, tanto aqui do detalhe como aqui das mangas, beleza? Eu vou fazer isso e já volto. Aqui, pessoal, então, eu já passei o ferro e agora, então, eu vou colar com cola branca, mas bem pouquinha cola branca, só para ficar no lugar até que eu possa fazer os pontinhos. Então, vou passar um pouquinho de cola branca aqui, certo? Espalhar com um pincelzinho, né? E olha só, vou colocar esse punho desse lado, esse punho deste lado aqui, aqui o pompom do gorro,
Essas partes aqui vocês podem alfinetar se vocês quiserem, eu só tô passando um pouquinho de cola para não sair do lugar. E agora, alguns outros detalhes que também tem termocolante, que é a estrelinha, vou posicionar aqui, um coraçãozinho de cada lado, e esse coraçãozinho vermelho aqui em cima. Deixa eu ver, acho que eu vou pôr assim viradinho. Agora, novamente, eu vou lá no ferro, vou colocar um paninho por cima só para fixar esses detalhezinhos. Olhem só que fofura que ficou. Naquele vídeo onde eu ensino como fazer a pet colagem ou pet appliqué, eu mostrei para vocês também alguns pontos que vocês podem utilizar. Eu sempre indico fazer o caseadinho ao redor quando for uma peça que vai para a máquina de lavar, que vai ser molhada frequentemente, que daí, além do papel termocolante, ainda o caseado garante que o tecido não desfie. Como esse aqui é um enfeite que provavelmente não vai ser lavado, principalmente porque ele tem partes em feltro, que complica na hora de lavar, vocês podem brincar com os pontos. Então, vocês podem optar por fazer pontinho caseado ao redor, pontinho palito, pontinho alinhavo, pontinho atrás, o que vocês acharem melhor. E também, como é um enfeite um pouco mais country, vocês podem variar também nas cores. Não precisam fazer todos os pontos com cores parecidas. Nesse modelo de enfeite, o contraste da cor da linha vai dar um charme para a peça. Então, por exemplo, aqui no branco, você pode optar por fazer pontinho palito ou pontinho alinhavo ao redor de cada um desses punhos com linha branca, ou se não, se você preferir, você pode pôr uma linha marrom, fazer um pontinho alinhavo aqui ao redor com uma linha marrom. Aqui na barba, a mesma coisa, você pode fazer com linha branca, ou se não, com linha marrom. Então, você pode brincar bastante com as cores, de acordo com a tua preferência. O importante é que todas essas partes tenham algum tipo de pontinho. Então, à medida que eu for fazendo, eu vou ver os pontos que eu vou utilizar, e quando eu terminar, eu volto para mostrar para vocês os pontos que eu utilizei. E se você não conhece, não sabe fazer esses pontos que eu acabei de falar, é só assistir o vídeo que eu vou deixar o link aqui, que lá eu ensino direitinho no detalhe para vocês, beleza? Então, é o seguinte, vamos fazer pontinho ao redor do coração, ao redor do pompom, nessa parte aqui do gorro, nessa parte aqui do detalhe, ao redor dos corações e da estrela, nessa parte do rosto, nessa parte da barba, nessa parte do casaco, nessa parte e nessa parte. Aqui embaixo não precisa. Ao redor do punho e ao redor das mãozinhas. Beleza, meus amores? Então, aproveitem para colocar aquele seriado que vocês amam, ou se não, aquela novelinha, ou se não, um curso de artesanato bem legal, e bora trabalhar! Então, pessoal, aqui eu já fiz todos os pontinhos, agora eu vou mostrar para vocês no detalhe, então, quais pontos eu escolhi. Então, aqui pro pompom, eu fiz pontinho alinhavo com um fio de linha branca ao redor. Aqui no coração, eu fiz alguns pontinhos, ó, um pouco maiores, parecidos com ponto palito, com aquela linha metálica. Aqui no gorro, eu fiz pontinho alinhavo com um fio de linha branca. Aqui no detalhe do gorro, mesma coisa, pontinho alinhavo com um fio de linha branca. Aqui nos corações também, pontinho alinhavo com linha branca. E aqui nessa estrela, eu fiz pontinho palito com um tom de linha marrom, ó. Ficou bem bonitinho. Aqui no rostinho, eu fiz ponto palito com um fio de linha creme. Aqui na barba, eu fiz ponto alinhavo com um fio de linha metálica dourada. Aqui na roupinha, eu fiz ponto palito com um fio de linha vermelha. Nos dois punhos, eu fiz ponto alinhavo com o fio de linha branca e nas duas mãozinhas, ponto alinhavo com o fio de linha marrom, a mesma que eu utilizei aqui para fazer a estrelinha. E agora é muito simples, eu vou pegar aquela parte maior, que eu já passei ferro e grudei com uma das partes de manta acrílica, vou posicionar ela aqui embaixo e vou vir com o meu retângulo com aplicação por cima. Aí, aqui vocês cuidem para deixar bem centralizadinho, tá? Agora, então, eu vou alfinetar. Ah, esse agulheiro é tão fofinho, né? Eu já ensinei vocês a fazerem aqui no canal. Vou deixar o link aqui, caso você ainda não tenha assistido. E aqui, então, eu vou alfinetar. E agora, para quem tem máquina de costura, é muito fácil. Vocês vão passar uma costura aqui todo ao redor.
Você pode fazer essa costura com um pontinho decorativo, ou se você não tiver, pode ser zigue-zague ou até mesmo uma costura reta. Quem não tem máquina, eu sugiro que faça o ponto alinhavo, porque ele vai render mais. Então, vocês podem fazer pontinho alinhavo aqui todo ao redor para fixar essa parte com aplicação ao fundo. Outro detalhe importante é que o nosso enfeite é country, então, você pode deixar essa bordinha aqui mais desfiadinha, ou se você não quiser esse efeito desfiado, você pode passar termolina leitosa ao redor, mas daí você faz isso antes. Você tira essa parte, passa com um pincelzinho a termolina leitosa aqui só na beiradinha, e daí depois sim alfineta sobre essa parte aqui. Combinado? Então, eu vou fazer esse processo e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Olhem, amores, que gracinha que fica com o pontinho decorativo. Olha só que bonitinho, eu fiz com um verde, achei que ficou bem lindo. Agora, eu vou utilizar um fio, ele é um fio grosso. Aqui vocês podem pegar uma linha grossa, uma fita, o que for mais fácil para vocês. Eu vou precisar de 2 pedaços de 30 centímetros. Esses fios aqui é que vão segurar a plaquinha. Então, eu vou colocar ele aqui por baixo, saindo aqui na mãozinha do nosso Noel. Eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria, porque ele era muito grosso, não entrava em nenhuma outra agulha que eu tinha. Então, eu vou usar essa de tapeçaria. A única coisa é que a ponta dela não é afiadinha, então eu vou ter um pouquinho de dificuldade para inserir. Mas vamos lá, olha só. Eu vou entrar aqui por baixo, vou ir furando devagar até sair aqui na frente. Aqui eu vou ter que ajudar com uma outra agulha, porque não tá furando. Então, eu vou vir com essa agulha de boneca. Vou fazer um furo aqui, ó, pra facilitar a minha vida, senão vou ficar aqui na sofrência. Aí. Agora eu vou puxar com força. Nossa, depois de tanto sofrimento, consegui. Olha só, vai ficar assim. E aqui atrás, então, eu vou dar um nozinho. Pra garantir que não solte, você pode até dar uma costuradinha aqui. Eu vou dar uma costuradinha com linha pipa. Vai que esse nó se desfaz, depois eu não consigo colocar ele aqui de novo. Vou fazer só uma costurinha bem simples aqui. Pra garantir que tá bem preso. Beleza? Olha só, mesmo sendo grande, ó, não vai aparecer o furo. Agora, eu vou fazer o mesmo processo desse lado também. Aqui, pessoal, então, eu já coloquei os 2 fios. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não percebi e a minha outra parte da manta acrílica tava aqui atrás, por isso tava grossão. Eu senti que tava com muita dificuldade pra colocar. Então, eu acabei tendo que desamarrar, tirar e daí sim ficar só com essa parte mais fininha, que é referente à primeira camada de manta acrílica. Então, fiz os nozinhos aqui atrás, dei uma costuradinha com linha pipa, vou virar aqui na frente e olha só, eu já vou costurar 2 botõezinhos, um em cada punho. Aqui, se você não tiver botão, você pode fazer esse mesmo coraçãozinho e colocar nos punhos também. Então, deixa eu só demonstrar aqui pra vocês. Pra costurar também, eu vou utilizar a linha pipa. Vocês vão centralizar ali no punho. E vão costurar, passando umas 2, 3 vezes por dentro aqui dos furinhos. Faço um pequeno arremate aqui atrás e vou costurar o outro botãozinho da mesma forma que eu costurei esse. Prontinho, então, com os fios e os botões colocados, agora a gente vai poder fazer o nosso sanduíche. Eu sei que tem outros elementos, o bigode, os olhos, o nariz, a sobrancelha, a boquinha, mas tudo isso a gente vai colocar depois. Agora, então, para fazer o nosso sanduíche, eu vou pegar a parte creme de feltro com o avesso para cima. Vou pegar aquela outra parte de manta acrílica. Lembrem que tanto a manta acrílica quanto o papelão tem que ser menor que a parte de feltro de tricoline. E por cima, vou colocar aqui o papelão.
Se na hora de colocar vocês verem que precisa cortar mais um pouquinho, vocês cortem, porque senão na hora de casear vai incomodar vocês. Agora, então, essa parte aqui já tem a manta acrílica e a parte da frente. Vou posicionar aqui. Agora, eu vou lá pro ferro e vou passar ferro nesse sanduíche para juntar todas essas partes. Caso você não esteja utilizando a manta acrílica R2, que tem cola dos dois lados, aí você pode passar um pouquinho de cola aqui entre a manta e o papelão, beleza? Aí, depois disso, pessoal, é um pouco trabalhoso, mas é muito fácil. Daí, até eu sugiro que vocês façam com 2 fios de linha de meada. Então, eu vou pegar 2 fios de linha de meada na cor parecida com esse tricoline e vou fazer o caseado aqui todo ao redor, juntando todas as partes do meu sanduíche. Quem tem máquina de costura, também pode fazer essa costura à máquina, fazer uma costura reta aqui todo ao redor, vai ficar desfiadinho aqui o tecido, mas não tem problema. Ou se não pode, também passar termolina leitosa. Só que daí vocês cortem o papelão ainda menor, para ele não incomodar na hora de vocês fazerem a costura, beleza? Mas escolham a forma que ficar melhor para vocês. Ah, amores, uma coisa muito importante que não dá para esquecer é que vocês já vão aproveitar e colocar a fitinha para pendurar. Então, aqui eu vou utilizar essa fitinha de juta, mas pode ser fita de cetim, viés, o que vocês quiserem. Então, eu tenho aqui 15 centímetros, eu vou juntar ela aqui e eu vou posicionar bem aqui no centro, entre as camadas. Até dá para pôr um pinguinho de cola para ela não ficar saindo do lugar. E quando eu for casear, daí eu caseio por cima da fita para prender ela, beleza? Aqui, amores, então, eu optei por fazer o caseado ao redor. Eu fiz com um fio de linha parecida com a cor do tricoline. Então, olha só, fiz todo ao redor o caseado, juntando todas aquelas camadas, beleza? E olhem só como a fitinha para pendurar fica bem presa, tá? E ele fica um enfeite muito leve, então não vai forçar muito a fitinha. E agora, então, eu vou fazer a plaquinha pra gente colocar aqui embaixo. Então, para a plaquinha, a gente vai utilizar esse molde. Então, esse molde, pessoal, ele tá pela metade. Então, quando vocês forem riscar, vocês vão riscar ele assim, virar e riscar assim para completar. Então, aqui eu vou precisar dele 2 vezes no feltro creme, uma vez no papelão. Aqui eu tô utilizando o papel Paraná, que ele é um pouquinho mais grosso, mas você pode utilizar o mesmo papelão que você utilizar para fazer a base, tá? E 2 vezes na manta acrílica. Sempre lembrando que tanto o papelão quanto a manta acrílica, vocês recortem ele um pouquinho menor que o molde, ó, quer ver? Olha só, ele sempre vai ter uma bordinha que eu vou deixar para depois eu conseguir casear com mais facilidade. Para fazermos a plaquinha, a gente vai pegar uma das partes de feltro creme, e aqui, então, como eu falei para vocês, eu passei todas essas letrinhas por termocolante e já tirei a película, tá prontinha para aplicar. E eu vou posicionar as letrinhas aqui, sempre com o termocolante atrás, em contato com o feltro. E aqui vocês vão ir ajeitando as letras para que elas fiquem curvadinhas, olha só. Todo esse processo aqui, você já pode fazer direto lá na tua mesa de ferro, que aí o próximo passo é a gente colocar um paninho por cima e passar o ferro bem quente para grudar todas essas letrinhas. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, vocês ajeitem bem centralizadinho, bem bonitinho. Agora, então, é só pôr um paninho por cima e passar o ferro bem quente para grudar todas essas letrinhas no fundo da plaquinha. Aqui, amores, eu já passei o ferro, então, já tá, ó, bem grudadinho o termocolante no fundo da plaquinha. E agora, eu vou fazer um sanduíche. Olha só, eu vou pegar a parte de trás da plaquinha com o avesso para cima. Aí, eu vou colocar uma das partes de manta acrílica. Observem que ela tá menor que o feltro de baixo. Aí, eu vou colocar o papelão. Mais uma camada de manta acrílica. E por cima, a parte da frente.
Deixa bem alinhadinho, bem certinho. E agora eu vou voltar lá no ferro. Vou colocar aquele paninho por cima e passar o ferro bem quente. O que que o ferro vai fazer? Vocês observem aqui a grossura que ficou o meu sanduíche. O ferro, ele vai compactar a manta acrílica, então ela vai ficar mais fininha e vai grudar a manta acrílica no feltro e também no papelão. Assim vai ser muito fácil da gente fazer o caseado ao redor. Eu utilizo bastante essa técnica lá nos mini livros, nas apostilas de mini livros. Com certeza, se vocês adquiriram alguma apostila de mini livro, ou se não, o nosso enfeite de porta de Natal desse ano, é com essa técnica aqui. Ela é muito simples e fácil de fazer e a estrutura fica ótima. Eu vou lá então passar ferro para mostrar para vocês como que fica. Agora sim, pessoal, tá fácil. Olha só como ele fica bem compactado, fica fácil para que a gente possa fazer, então, o caseadinho. Então, com um fio de linha creme, eu vou fazer o ponto caseado todo ao redor da plaquinha, juntando todas as camadas. E assim vai ficar a plaquinha depois de todo o caseadinho feito ao redor. Olha só. Então, amores, agora com a plaquinha pronta, eu vou posicionar ela aqui embaixo e aqui eu vou vir com cada fio e marcar onde que eu vou precisar fazer o furinho. Tô marcando com caneta fantasma, tá? Deixar bem retinho e fazer uma marcação. Agora, nessa marcação aqui, como eu tenho o balancim, eu vou colocar um ilhós. Mas se você não tiver o balancim, não tem problema. Você pode fazer um furinho aqui em cada marcação, ou com uma agulha mais grossa, agulha de boneca, ou se não até mesmo um preguinho, beleza? Aqui, amores, eu já coloquei os dois ilhoses, ó, douradinho. E agora, então, meus amores, é muito simples. Eu vou passar o fio aqui por trás. E aqui, eu vou ver a altura que eu quero deixar a plaquinha, ó. Vou deixar ela mais ou menos aqui. Então, nessa posição, eu vou dar 2 nozinhos. Por enquanto, eu vou deixar esse excesso, depois a gente corta. E aqui desse lado também. Aqui, então, vocês cuidem para não deixar a plaquinha torta. E deem 2 nozinhos também. Agora, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá na porta de vocês, ou no lugar que vocês tenham para pendurar, e vão pendurar o enfeite para ver se essa plaquinha aqui ficou bem certinha, não ficou torta, tá bom? Aí, depois disso, daí sim, vocês podem cortar o excesso do fio que sobrou. Olha só, amores, então, eu já medi aqui o meu, tá bem certinho, cortei o excesso, e agora sim, a gente vai colar com cola quente os detalhes finais dessa belezura. Para fazer o bigode é muito simples, vocês vão pegar as duas partes, colocar uma sobre a outra e com o fio de linha branca fazer o caseadinho. Eu vou iniciar aqui, fazer o caseadinho aqui todo ao redor. Quando estiver chegando mais ou menos aqui, eu vou encher com fibra siliconada as duas partes e fechar essa abertura com o pontinho caseado. E o narizinho é o mesmo processo. Eu vou pegar 2 círculos rosa, colocar um sobre o outro e fazer pontinho caseado todo ao redor, deixar uma pequena abertura, fazer o enchimento e fechar a abertura com o caseado. Esse caseado eu vou fazer com fio de linha rosa. Então, a primeira coisa que eu vou colar aqui vai ser a boquinha, que é aquele círculo rosa, e o bigode. Então, eu vou posicionar aqui bem certinho, a boquinha a gente só deixa um pedacinho aqui pra baixo aparecendo, e vai colar o bigode aqui por cima. Então, vamos lá. O bigode, vocês passem aqui nas duas partes. Aperta aqui um pouquinho. Os 2 olhinhos, eu vou pôr essas meia pérolas pretas. Então, eu vou colocar um aqui e um aqui. E aí, o narizinho aqui no centro. Vai ficar bem bonitinho, né? E agora, então, o narizinho, será que eu coloco aqui em cima no bigode? Ou será que eu coloco aqui? Acho que no bigode aqui fica mais bonitinho, né?
Que coisa mais fofa, gente! E aqui eu achei que tava meio vazio demais. Eu vou colar botõezinhos de coração. Vou colar 2 aqui, já passei uma linha por dentro, ó, só pra parecer que foi costurado. E vou colar aqui 2 de cada lado. Olha que fofura que ficou. E aqui no topo, eu preparei um laço simples, com essa fita de voal poá vermelha e uma fitinha verde aqui no centro. Passar um pouco de cola quente aqui atrás e vou colar aqui, ó. E agora um detalhezinho que falta, que é bem pequenininho, mas vai dar um charmezinho pro nosso Papai Noel, é as sobrancelhas. Lembram que a gente passou pro termocolante? Então, eu só vou posicionar elas aqui. Vou lá no ferro, vou colocar um paninho por cima e vou lá com a pontinha do ferro e vou passar para grudar essas 2 sobrancelhas. E assim, amores, finalizamos o nosso enfeite para a porta Papai Noel. Olhem só que coisa mais lindinha que ficou. Então, pessoal, gostaram demais desse modelinho de enfeite para a porta? Eu espero que vocês tenham gostado de fazer esse passo a passo aqui comigo. E se você gostou e ainda não deixou aquele curtir, deixa o teu curtir para mim, que é muito importante. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, me sigam nas redes sociais e até mais!